As maneiras de governar ao redor do mundo são diversas: monarquias, ditaduras, parlamentos, entre outros. E enquanto alguns estabeleceram as datas de início e fim, outras são determinadas por quanto tempo vive o governante. No caso de sua ampla definição associativa, o governo normalmente consiste de legisladores, administradores e medianeiros. O governo é o meio pelo qual a política estatal é aplicada, bem como um mecanismo para determinar a política do Estado. Uma forma de governo ou forma de governança estadual se refere ao conjunto de sistemas políticos e instituições que compõem a organização de um governo específico. No caso, um reino é uma monarquia governada por um rei, regente ou rainha. Neste vídeo estão em destaque os 10 reinados mais longos da história. Já pensou em bombar no YouTube? Crescer no mercado que mais cresce atualmente? Então veja o meu e-book no link da descrição e veja 10 dicas que irão te impressionar. Primeiro link da descrição, depois confere lá. Em 10º lugar, Kang Shi. Passando para a China, se destaca o terceiro imperador da dinastia Qing, que passou 61 anos consolidando a conquista do território que tinha pertencido antes à dinastia Ming. Esse período foi uma temporada de esplendor no campo de cultura chinesa, graças à proteção e ajuda que o imperador deu à arte. Nono lugar, Qianlong. Esse neto de Kang Shi decidiu seguir seus passos e também passou 61 anos dominando o grande império chinês. Como líder militar, ele liderou campanhas militares expandindo o território dinástico para uma maior extensão após conquistar e às vezes destruir os reinos da Ásia Central. Isso se revelou em seus últimos anos. O Império Qing começou a declinar com a corrupção e desperdício em sua corte e uma sociedade civil estagnada. 8º lugar, Jaime I de Aragão. Ele marcou 63 anos no trono, durante o qual abriu caminho. Ele foi rei de Aragão, Valência, conde de Barcelona de Urgel, senhor de Montpellier e outros feudos em Occitânia. Não é surpresa que fosse conhecido como Jaime ou Conquistador. Em 7º lugar, Hirohito. O imperador japonês que foi responsável por anunciar a rendição de seu país na Segunda Guerra Mundial em 15 de agosto de 1945. Isso causou o suicídio de vários soldados de sua legião, porque a voz do imperador era considerada de origem divina, e ao ouvindo no rádio que conduzia um discurso de rendição era demais. Sexto lugar, Vitória do Reino Unido. É a vez de uma mulher, a poderosa monarca britânica que esteve 64 anos no trono. Aposentada, a avó da Europa estabeleceu um modelo de valores fortes e moralidade vitoriana rigorosa. Quinto lugar, Fernando I. No total de 66 anos ao comando de Nápoles e Sicília, seu nome era Fernando Antônio Pascoal, e foi o terceiro filho de Carlos III da Espanha.
Quarto lugar, Elizabeth II. Com a saúde impecável, a Rainha Elizabeth conseguiu atingir o recorde de mais tempo sobre o trono no Reino Unido. E tem tudo para atingir o recorde mundial e entrar para a história. Ela nasceu em 1926 e ascendeu ao trono em 1952, após a morte de seu pai, Rei Jorge VI. Antes, ela se casou em 1947 com o príncipe Felipe, da Grécia e da Dinamarca, com quem teve 4 filhos. Em 2022, ela completa 70 anos desde que assumiu a realeza. Terceiro lugar, Francisco José I. Sob o mandado desse imperador austríaco, se desenvolveram choques internacionais violentos que começaram com a Revolução Austríaca de 1848 e culminaram com a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Todo o seu domínio durou 68 anos. Segundo lugar, João II. Ascendido ao trono aos 18 anos, e ele permaneceu 71 anos até a sua morte. Ele tem o mais longo reinado de forma consciente, se destacando pelo período de seu reinado. Algo curioso é que nunca se casou, então seu irmão foi o único que o sucedeu no trono. João II era filho do príncipe Aloísio e da condessa Francisca. No ano de 1862 e de novo em 1921, ele alterou a Constituição a garantir direitos políticos consideráveis aos plebeus, que fizeram a organização da monarquia constitucional. João II foi responsável pelo corte de relações quando se fala de aliado tradicional de Liechtenstein, Áustria-Hungria, com foco em se aproximar da Suíça, em especial após a Primeira Guerra Mundial. Já em 1924, tornava-se o franco suíço a moeda de principado. Mesmo sendo considerado generoso e proeminente patrônomo de ciências, artes e cultura, considerava-se que João II era antissocial, sem participação dos eventos sociais. E nunca se casou ou teve filho. Depois da sua morte, no ano de 1929, foi sucedido como príncipe pelo próprio irmão, como mencionado, Franz I. Primeiro lugar, Luís XIV de França. Um ponto ao seu favor é que ele começou quando tinha apenas 5 anos de idade, em maio de 1643, e dirigiu a França até sua morte, com 77 anos de idade e 72 anos de reinado. Luís XIV de França é posição líder nessa seleção, dos 10 reinados mais longos da história. Em seu longo reinado, ele equipou e reorganizou o exército francês, tornando o mesmo de maior poder europeu, e começou as investidas militares através da invasão de Países Baixos espanhóis no ano de 1667. Foi responsável pela perseguição de protestantes neerlandeses e franceses ao tentar popularizar mais uma vez a Europa, ao opor nações católicas para protestantes, porém falhou em tal objetivo e terminou por voltar os países das duas religiões contra a nação França. E aí? O que você achou de todos esses reinados? Acha que a Rainha Elizabeth consegue passar do primeiro lugar? Conta aqui pra gente nos comentários. Ah, e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.